Olá, pessoal. Vamos nós para mais uma aula, um trechinho de aula, uma partezinha de aula, onde a gente vai falar da continuidade ao sistema cardiovascular. Então, nós falamos na aula passada sobre as variáveis que determinam o fluxo, né? Então, a gente falou de frequência cardíaca, de volume sistólico, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os vasos sanguíneos, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Então, eh, só um segundinho aqui. Então, a gente falou lá sobre, essas questões do fluxo, né, e agora a gente pensa assim: qual o caminho do fluxo de sangue, né? Como é que se dá esse transporte do oxigênio para os tecidos? Então isso a gente vai discutir um pouquinho agora. Bom, então voltando lá, né? A gente tem os vasos sanguíneos, todos eles têm uma estrutura muito parecida, né, então alguns com mais camadas, outros com menos, então em geral a gente tem músculo liso, a gente tem endotélio, a gente tem membranas que recobrem cada partezinha desse vaso sanguíneo. Então, dependendo do tipo de vaso, ele vai ter uma ou mais dessas camadas. Por exemplo, o sistema de distribuição é o sistema onde, são compostos por artérias, essas artérias têm um componente elástico, muito determinante, né, então aqui mostrado. Em geral são vasos calibrosos, né, e que tem então as várias das camadas que a gente falou, né. Então uma camada lá de fibra elástica, colágeno, uma camada de músculo liso e outra camada de endotélio, tá. Que dá essa propriedade, por isso que a gente chama de sistema de distribuição, de se adaptar ao fluxo. Se a gente tiver um fluxo sanguíneo maior, a gente vai ter uma variação do diâmetro da artéria maior, tá? E outra característica importante para chamar atenção é o fluxo que é de característica pulsátil, ou seja, conforme o coração bombeia o sangue, uma quantidade grande de sangue sai do coração e vai para as artérias. E aí as artérias aumentam o volume, por isso que a gente consegue sentir por palpação esse fluxo, tá? Então só para mostrar para vocês o calibre de uma grande artéria, a artéria torácica, ainda dá para ver a olho nu, assim, bem facilmente. Aí a gente tem o sistema de resistência, que é composto pelas arteríolas, que nada mais são do que artérias um pouquinho menos calibrosas, né? E aí a gente vê a diferença no diâmetro, né, aqui a gente tem um diâmetro de 30 micrômetros e outras arteríolas mais fininhas, menorzinhas, lá para frente, 10 micrômetros. E esse sistema, como o nome diz, é um sistema que objetiva diminuir a velocidade do fluxo. Então, para isso, elas têm que se resistir a um volume maior e então na sua composição a gente tem bastante músculo liso. São vasos que conseguem contrair e relaxar dependendo do estímulo que ela tiver, para direcionar o fluxo sanguíneo para locais específicos. Então, ele tem um papel importante na regulação do fluxo para os tecidos, tá? Aqui a gente tem uma arteríola mais vasodilatada, aqui mais vasocontraída, e assim ela consegue regular o fluxo. Se a gente for observar, né, nesses componentes, nessas diferentes vasos do sistema cardiovascular, o que que a gente vê? A gente vê lá uma variação grande de pressão, então lá em grandes artérias, na aorta, por exemplo, uma pressão muito grande e ela, conforme esse fluxo vai passando para outros vasos sanguíneos, ela vai diminuindo, né. Nas arteríolas a gente vê uma grande redução, porque diminui o tamanho mesmo, o diâmetro, e isso vai acontecendo de acordo com essa passagem do fluxo por todo o sistema. Nos vasos, nas artérias e nas arteríolas, a gente tem um fluxo que a gente chama de fluxo laminar, que seria esse aqui do meio, né, esses 2 primeiros. Aliás, todos esses 3, onde a gente vai diminuindo, ele vai diminuindo o fluxo conforme vai diminuindo o diâmetro, conforme ele vai passando de um vaso para o outro, tá. E uma coisa importante que acontece nesses vasos é que, existe uma tensão, né, desse fluxo batendo sobre a parede do vaso, chamado de tensão de cisalhamento.
que ajuda a liberar algumas substâncias vasodilatadoras, né? Então, quanto mais tensão, mais vasodilatação para facilitar a passagem do fluxo de sangue. Se esse fluxo laminar, ele é diferente de um fluxo que a gente chama de fluxo turbilionar, que acontece em algumas bifurcações de alguns vasos sanguíneos e que a gente induz também quando a gente vai fazer uma medida de pressão arterial. Então, por exemplo, quando a gente bloqueia o fluxo da artéria braquial através de um aparelho de medida de pressão, né, de um manguito, a gente coloca a pressão nesse manguito e a gente obstrui o fluxo, na hora que a gente vai soltando devagarzinho, ele vai passar de maneira turbilionar, ou seja, como se fosse com muita pressão e rodando ao mesmo tempo. Por isso que a gente consegue ouvir um som característico e determinar qual é o valor da pressão sistólica, tá? O que é a resistência, né? A gente disse que o sistema das arteríolas é um sistema de resistência. O que seria esse sistema de resistência? Resistência significa a dificuldade da passagem do sangue, né? O que determina essa resistência? Se o sangue é mais viscoso, então quanto mais viscoso, maior a quantidade de glóbulos vermelhos de proteínas e maior a dificuldade para a passagem do sangue. O comprimento do vaso, o raio dos vasos, né? Se ele é maior o diâmetro ou menor, e aí determina o estado de constrição ou de dilatação. A resistência vascular periférica total, a gente é um conceito de soma de todas as resistências, então nos vários leitos, nas artérias, nas arteríolas, nas veias e etc, tá? Aqui só para mostrar a quantidade de glóbulos vermelhos, aumentando a viscosidade, dificultando o fluxo, tá? Aqui para mostrar a vasodilatação, então modificações no raio do vaso, no diâmetro, né? Aqui mais vasodilatado, aqui mais vasocontraído. Daí a gente então vai passando por todo esse caminho, passou pelo sistema lá de distribuição, depois o sistema de resistência, agora a gente vai para um sistema de troca, é composto por capilares. Então os capilares são vasinhos bem fininhos que praticamente só tem ao seu redor, né, isolando o vaso do ambiente externo, o endotélio. Então, uma camada de células que permite com que haja a troca de oxigênio, de nutrientes por difusão. Então, uma parede tão fininha que a gente consegue passar por difusão aqui esses vários nutrientes ou oxigênio. Então, lá nos capilares a pressão já é bem mais baixa, né? Então, a gente tem uma grande quantidade de capilares, só que num diâmetro, numa espessura bem fininha. Aqui a gente vê um músculo, as várias feixes e fibras musculares e os capilares ao redor dessas fibras, tá? Aumentando bastante o que a gente chama de área de secção transversa. E com isso, a gente aumenta muito a área, só que diminui o tamanho, a gente diminui o fluxo. E esse fluxo ele tem que ser reduzido mesmo, porque se ele não fosse reduzido, a gente não conseguiria ter tempo suficiente para que houvesse a troca de maneira eficiente, tá? Depois a gente tem o sistema de coleta, que é o sistema que inclui as veias e vênulas, né? As veias e vênulas, elas são compostas por bastante tecido fibroso e tecido muscular lisa. Então, são vasos que não têm uma capacidade de se adaptar e retornar ao seu tamanho natural rapidamente, o que seria importante, o que tem, por exemplo, em vasos que tem bastante tecido elástico, mas ela consegue aumentar a quantidade, o volume que cabe aqui dentro das veias e vênulas é grande. Uma outra coisa importante desse sistema são essas válvulas, né? Que facilitam com que o sangue, na hora estando presente nesses vasos, eles sejam direcionados numa única direção. Então, um exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem uma veia, vamos imaginar que aqui a gente tem os dois gastrocnêmios e aqui a gente tem uma veia bem no meio entre dois músculos, ou qualquer outro músculo. Quando esses músculos contraem, eles apertam a veia, que a gente chama de bomba muscular, né? E aí, essas válvulas, elas se fecham. Se elas não se fechassem, o fluxo de sangue ele iria tanto para cima quanto para baixo, né? Então, a gente teria um acúmulo de sangue nessas regiões, né?
com inflamação local, que acontece, por exemplo, quando o indivíduo tem problema de varizes. Então essas válvulas apresentam defeitos e aí ele começa a ter inflamações locais, e isso pode evoluir para outro estado, né. Então é um sistema de baixa pressão, grande volume e a gente chama de vasos de capacitância, porque eles armazenam uma grande quantidade de sangue, tá. Aqui são as varizes, né, os defeitos nas válvulas e a pessoa tem inflamação, fica com os vasos todos tortuosos, né, com bastante dor local, etc. Vamos falar um pouquinho sobre o conceito de pressão também, né. O que é a pressão? Pressão arterial, o que determina a pressão arterial? A gente tem, resistência vascular e débito cardíaco, são 2 coisas que interferem na pressão arterial, tá. O que é pressão? A pressão é uma força exercida sobre uma determinada área. Quando a gente passa isso então para vasos sanguíneos, a gente tem uma força exercida pelo sangue na parede das artérias, tá? O que influencia a pressão? O volume de sangue que tem dentro do vaso, o débito cardíaco, né? Então, o fluxo que sai do coração por unidade de tempo, a volemia, que é a relação conteúdo-continente, e a resistência vascular periférica, tá? Quando a gente vai fazer o cálculo, então, a gente utiliza justamente essa relação das 2 coisas. Pressão arterial média é igual a débito cardíaco vezes a resistência vascular periférica. Pressão sistólica é aquela pressão exercida na artéria, né, durante a contração do ventrículo. Então, o coração contrai, ele ejeta o sangue, que a gente chama de sístole, e aí o sangue que vai diretamente para as artérias, a gente consegue medir a pressão arterial, tá? Esse momento da sístole, ele vai durar 1/3 do ciclo cardíaco, ele é mais rápido, para o coração ejetar é mais rápido. Para o coração se encher, é mais devagar. Então, por isso que o ciclo cardíaco nessa fase da diástole, ele dura 2/3, tá? Pressão arterial diastólica é a pressão no leito vascular durante a diástole, ou seja, durante o relaxamento, por isso que ela é menor, porque o coração está se enchendo, então parte do fluxo de sangue está voltado, direcionado para o coração, tá? Então tem menos nas artérias e mais nas veias. Só para mostrar para vocês a diferença do tempo, então a sístole dura menos e a diástole dura muito mais, tá? Sístole e diástole. Sístole e diástole. Ok? Dúvidas até aqui? Aqui eu vou colocar algumas perguntinhas para vocês responderem, só para vocês testarem os conhecimentos, tá bom? Eu vou finalizar essa aula e aí a gente tira dúvidas e aí colocamos mais uma web aula para vocês, ok? Obrigada, gente.